O dia em que minha irmã e eu tivemos que escolher nossos maridos. Eu nasci com uma habilidade peculiar, conseguia ouvir os pensamentos dos outros. Ouvi minha irmã dizer, dessa vez, com certeza vou conseguir um bom marido antes de qualquer outra pessoa. Então, com pressa, ela tirou de mim o marido gentil com quem eu havia me casado em minha vida anterior. O homem abusivo que a atormentava diariamente ficou para mim. Não pude evitar um sorriso genuíno. Eu achava que o homem com quem me casei antes tinha bom caráter. Ele havia renascido no mesmo dia em que minha irmã teve que escolher seu marido. Do outro lado da mesa de jantar estavam dois homens de idade semelhante. Um era Finn, o filho mais velho da família Parker, conhecido por sua atitude distante. O outro era Léo, o filho mais novo de um aventureiro, mas de caráter gentil. Dessa vez eu vou conseguir você. A voz da minha irmã ecoou nos meus ouvidos. Olhei para ela, mas ela não havia falado em voz alta. Seus olhos estavam fixos intensamente em Léo. Vou te arrancar dela. Foi então que percebi que não apenas havia renascido, mas também podia ouvir os pensamentos da minha irmã. Pelas palavras dela, ficou claro que ela também havia renascido. E de fato, no momento seguinte, ela se sentou ao lado de Léo, olhando para ele timidamente. Olá, eu sou Samantha. Gosto de você, disse ela docemente. De repente, meu pai interveio. Raquel, já que sua irmã escolheu Léo, você deve se casar com Finn. Diante disso, os olhos da minha irmã brilharam com triunfo, enquanto pensava. Isso. Você vai tomar meu lugar e aguentar as surras. Na vida passada, minha irmã havia se casado com Finn. Ele era um empresário de sucesso, sempre ocupado e friamente distante. Apesar das tentativas dela de se conectar, só recebeu hematomas e rejeição. Finalmente, por não conseguir engravidar, a senhora Parker a considerou inútil e a expulsou da família. Quanto a mim, eu havia me casado com Léo. Embora sem influência na família, ele me proporcionava uma vida confortável. Passava os dias comigo, saindo para fazer compras e jantares, me enchendo de carinho. Toda a família Parker sabia que éramos felizes juntos. Então, inesperadamente, Finn morreu envenenado e Léo herdou os negócios da família. Meu status na família disparou. Com ciúmes da minha sorte, minha irmã bateu o carro em mim enquanto eu fazia compras, e isso nos levou à morte mútua. Na verdade, pai, eu também gosto do Finn, respondi com um sorriso, mudando para sentar ao lado dele. Preciso admitir, a presença de Finn era imponente. Sentar ao lado dele era como ser envolvida por uma aura fria que dificultava até o falar. Não era de se admirar que minha irmã tenha sofrido tanto com ele no passado. Tentei ouvir seus pensamentos, mas estavam em silêncio. Porém, ao olhar para minha irmã com um leve sorriso, captei um pensamento dele. Que criatura linda e encantadora. Um arrepio percorreu minhas costas. Instintivamente levei a mão ao braço. Embora seu temperamento fosse frio, sua mão era quente. Ao tocá-la, ele me olhou, e eu rapidamente soltei sua mão, aliviada por ele não dizer nada. Apesar de sua aparência intimidadora, sentia que estar com ele era melhor do que com Léo, que agora eu via como uma serpente. Dessa vez, eu estava decidida a mudar meu destino trágico. Queria fazer fortuna de forma independente, sem depender de ninguém. Minha irmã e eu íamos nos casar em uma cerimônia conjunta. Na minha vida anterior, também havíamos celebrado o casamento por essa época. Naquele tempo, Finn sequer compareceu à cerimônia, enquanto Léo chegou cedo. Todos diziam que ele era o marido mais atencioso. Como esperado, desta vez não foi diferente. Léo, vestido com um terno branco, correu para pegar minha irmã nos braços. Ao passar por mim, ela me lançou um olhar altivo. Samantha, por que o Finn não veio te buscar? Apenas sorri. Não se preocupe comigo. Cuide de si mesma. O rosto dela se contorceu com minhas palavras. Ria agora. Vamos ver se continua rindo depois que te espancarem. Ela desceu as escadas com Léo, mas ainda era cedo para dizer quem iria por último. A ausência de Finn no casamento gerou muitos boatos. Na vida passada, isso também havia acontecido, e nós duas recebemos olhares críticos. Minha irmã se deleitava em dizer a Léo, com entusiasmo. Eu te amo, Léo. E o beijava com os lábios reluzindo de saliva. Ela me olhava, sabendo que queria me ver sofrer. Mas eu não era tão ingênua quanto na vida anterior. Ficar com raiva só daria mais motivos para os convidados e a família Parker me criticarem. Lembrei como, na vida passada, haviam rotulado minha irmã de imatura e indigna de ser nora da família Parker, o que a fez sofrer muito e perder o respeito da senhora Parker. Após o casamento, peguei o microfone e sorri calorosamente para os convidados. Hoje, Finn teve um compromisso de negócios muito importante. Por isso, farei o brinde em seu nome. Espero que não se importem com minhas palavras. Os murmúrios cessaram. A senhora Parker, sentada à mesa principal, me olhou com respeito renovado. A família Parker era poderosa e valorizava muito a etiqueta. A nora precisava manter a postura e agir como anfitriã. Minha irmã captou o olhar da senhora Parker e seus olhos brilharam de raiva. Que nojo. Vou fazer você passar vergonha durante a cerimônia do chá. Ouvir pensamentos era como um passe de ouro. Na hora da cerimônia, caminhei com graça até a senhora Parker. Minha irmã esperava ansiosamente por um tropeço. Contava mentalmente, 1, 2. Nesse momento, me movi para o lado, deixando que ela tropeçasse e derrubasse o chá. Você está bem? Léo correu para ajudá-la. Mas por dentro, ele pensava. Que bobagem. Todos nos olhavam. O rosto da senhora Parker era uma máscara de fúria contida. Você tem postura de uma segunda nora da família Parker? Desculpe, mãe, não foi minha intenção, respondeu minha irmã depressa, embora os olhos mostrassem ressentimento. Se fosse eu, jamais teria agido assim. Desta vez, eu só queria viver tranquila.
Mas como ela não queria me deixar em paz, não pude resistir. O casamento terminou às pressas. A senhora Parker lançou apenas um olhar amigável à minha irmã durante todo o evento. Mas quando olhou para mim, seus olhos estavam cheios de satisfação. Ela segurou minha mão e disse: Samantha, esta noite farei questão de que Finn volte para acompanhá-la, como compensação. Como esperado, Finn voltou naquela noite. Entrou afrouxando a gravata, o cansaço estampado no rosto. Corri para buscar suas roupas. Finn, você deve estar cansado hoje. Ele apenas me olhou, sem responder. Tinha ouvido os empregados dizerem que ele havia voltado na noite do casamento na vida passada. Minha irmã tinha ficado sozinha no quarto nupcial e se tornou motivo de chacota. Quando reclamou para a senhora Parker, foi repreendida por não saber como conquistar o coração de um homem. Enquanto Finn tomava banho, arrumei a cama e organizei o sofá, planejando dormir sozinha ali. Quando ele viu, pareceu surpreso. Você dorme na cama, eu fico no sofá, falei rapidamente. Samantha, está brincando de gato e rato? Ele estreitou os olhos, o roupão revelando gotas de água cintilando sobre a pele. Preciso admitir, ele tinha um físico incrível. Não é isso. Só, não temos sentimentos um pelo outro, e dividir a cama seria desconfortável para ambos. Se for possível, gostaria que colaborássemos. Como assim? Afinal, este é apenas um casamento de conveniência. Muitos casais vivem separados e apenas fingem estarem juntos. Casei com você para ter uma vida segura. Não espero mais do que isso. Você é bem esperta. Sinto mesmo. Concordo. Eu era apenas uma pessoa comum, sem habilidade para conquistar o coração de um homem. Na família Parker, a forma como ele me trataria dependia da opinião da senhora Parker. Não queria acabar como minha irmã, enfrentando barreiras de todos os lados. Isso não me traria benefício algum. Além disso, ela havia sido abusiva comigo antes. Não queria provocá-lo e correr riscos. Preferia coexistir em paz. Desta vez, meu único objetivo era fazer dinheiro, fundar minha própria empresa e alcançar o sucesso por mérito próprio. 2 semanas depois, as tensões na mansão Parker atingiram novos níveis. A cada jantar em família, os olhares trocados entre Samantha e eu tornavam-se mais carregados. Ela tentava manter a imagem da irmã doce, mas por trás do sorriso, sua mente fervilhava de planos tortuosos. Se ela acha que vai brilhar mais que eu, está enganada, ouvi, enquanto ela oferecia uma taça de vinho ao Sr. Parker. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Após o jantar, Mr. Parker me chamou em particular e entregou um tablet. Nele, estavam as planilhas da filial em Seul. Havia erros gritantes, falhas que poderiam causar milhões em prejuízo se passassem despercebidas. Revisei o conteúdo com precisão e, em menos de 1 hora, identifiquei cada brecha. No dia seguinte, fui chamada a uma reunião de diretoria. Quando entrei na sala, vi Finn sentado à cabeceira, com os olhos fixos nos papéis à sua frente. Ao lado dele, Mr. Parker, composta como sempre, aguardava. Todos os diretores estavam lá, inclusive o velho Sr. Cho, responsável pelas operações internacionais. Foi Samantha quem revisou os relatórios de Seul? Perguntou um dos diretores. Antes que qualquer resposta viesse, Mr. Parker pigarreou e disse: Não. Quem salvou o projeto da falência foi Samantha Meyer. Minha nora. Houve um silêncio impressionante na sala. Alguns executivos me olharam com surpresa, outros com respeito. E, pela primeira vez, Finn ergueu os olhos e assentiu com um sorriso contido. Um reconhecimento silencioso. Uma aliança começando a se formar. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei Samantha chorando na varanda. Léo não voltava havia 3 dias, e ela sabia que algo estava errado. Me aproximei em silêncio, e antes que ela percebesse, ouvi: Maldita. Vai ver o que é perder tudo. Eu ainda tenho o dossiê. Dossiê? Me escondi atrás da parede e me concentrei em seus pensamentos. Ela estava planejando usar um antigo escândalo envolvendo a Parker Corporation, algo que havia sido abafado anos atrás, para derrubar toda a estrutura da empresa. E ela sabia exatamente onde os documentos estavam, no cofre do antigo escritório de Mr. Parker, que agora era usado para arquivos mortos. Aquilo poderia arruinar tudo, inclusive a mim. Eu precisava agir rápido. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, fui até o escritório em silêncio. Com a ajuda do velho mordomo, que confiava em mim desde o casamento, consegui a chave do arquivo. Vasculhei por horas até encontrar uma pasta preta, sem marcação. Quando a abri, meu sangue gelou. Dentro havia contratos fraudulentos, recibos assinados por terceiros, e o nome da Parker Corporation vinculado a transações em paraísos fiscais. Tudo datado de 15 anos atrás, antes mesmo de Finn assumir a empresa. Se aquilo fosse parar na mídia, não haveria escapatória. E então ouvi passos. Era Samantha. Ela entrou com os olhos arregalados, parou ao me ver com a pasta em mãos, e não precisou dizer nada. O ódio nos olhos dela falava por si. Você não vai destruir minha vida de novo, Samantha, eu disse, com firmeza. Porque desta vez, eu não sou a mesma de antes. Nem eu, ela respondeu com voz trêmula, e avançou para tomar a pasta. Mas eu já havia previsto isso. Tirei o celular do bolso e mostrei a gravação que havia feito da mente dela momentos antes. Seus pensamentos, seus planos, seu ódio, tudo ali, registrado. Ela empalideceu. Se isso chegar à família, você está arruinada, sussurrou, desesperada. E se essa pasta chegar à mídia, toda a família estará, respondi. Então, que tal um acordo? Ela hesitou. Nunca tinha me visto daquele jeito. Pela primeira vez, ela entendeu que não estava lidando com a irmã submissa do passado. E assim, sem outra saída, ela concordou. Destruí a pasta.
Deletei a gravação. Mas o mais importante, guardei a confiança de Mr. Parker. E, a partir daquele dia, fui oficialmente nomeada diretora executiva de expansão internacional da Parker Corporation. Samantha foi enviada para uma licença sabática na Itália. Léo desapareceu da vida dela e, segundo rumores, havia sido rebaixado por má conduta. Quanto a mim, aos poucos, fui me aproximando mais de Finn. Ele continuava reservado, mas após algumas noites compartilhando vinhos e confidências no terraço, algo novo começou a florescer. Não era amor ainda, mas havia respeito. Admiração. Um terreno fértil. E pela primeira vez em 2 vidas, eu tinha paz. Mas eu sabia que ela não duraria para sempre. Porque quando você renasce, o passado nunca fica enterrado por muito tempo. As semanas seguintes foram de calmaria aparente. Os jornais exaltavam a nova direção da Parker Corporation, elogiando a postura inovadora e estratégica da nova diretora de expansão internacional. As ações se recuperaram após o susto com os relatórios da filial de Seul, e minha imagem se consolidava como alguém confiável, inteligente e equilibrada. Mas por trás das colunas douradas da mansão Parker, eu sabia que a paz era apenas uma fina camada sobre um terreno ainda instável. Finn e eu mantínhamos uma convivência respeitosa. Às vezes, almoçávamos juntos no jardim. Outras vezes, ele me acompanhava em viagens de negócios e, mesmo sem dizer muito, fazia questão de abrir a porta do carro ou estender o braço quando eu tropeçava no salto. E foi nessas pequenas atitudes que comecei a ver o homem por trás da máscara. Um dia, voltando de uma viagem à França para negociar com um fornecedor de perfumes de luxo, ele se virou para mim no avião e disse: "Você não é nada do que me disseram." "E o que te disseram?" Perguntei, fingindo leveza. "Que era mimada. Fraca. Fria." Eu ri. "A mesma descrição que deram de você na minha vida passada, eu acho." Ele ergueu uma sobrancelha, curioso. "E o que você pensa de mim agora?" "Que você é difícil de decifrar. Mas justo." Finn olhou pela janela. Justiça é algo que se aprende com o tempo, ou com a dor. Houve silêncio por alguns minutos. Naquele instante, entendi que ele também carregava cicatrizes, não físicas, mas emocionais. Talvez mais profundas que as minhas. Quando pousamos, a primeira coisa que vi foi uma mensagem de um número internacional, um número italiano. Um simples "estou voltando." Sem assinatura. Meu coração acelerou. Era ela. Samantha. Claro que o exílio forçado não duraria para sempre. Minha irmã sempre soube como manipular pessoas. E se estava voltando, era porque tinha algo em mente. Eu apenas não sabia o que, ainda. No dia seguinte, durante o jantar, Mr. Parker comentou casualmente: "Samantha nos fará uma visita na semana que vem. Diz que está mudada. Que quer começar de novo." Finn olhou para mim discretamente. Eu apenas sorri e murmurei: "Mudanças exigem mais do que palavras." Mas eu não estava despreparada. Desde o aviso, comecei a rastrear suas movimentações. Liguei para contatos na Itália, pedi relatórios discretos e, aos poucos, descobri que Samantha havia se envolvido com um magnata italiano do setor de moda. Giovanni Moretti. Jovem, rico, carismático e perigosamente influenciável. Ela o havia seduzido com a mesma doçura envenenada que tantos outros. E agora voltava com o apoio dele para tentar recuperar o que acreditava ser seu. No sábado em que chegou, fez questão de chegar com pompa, um Rolls Royce prateado, um vestido de gala vermelho e um colar de rubis reluzente. Desceu do carro como se estivesse em Cannes, acenando como uma princesa. "Samantha!" exclamou Mr. Parker, abraçando-a. Ela me olhou como se eu fosse uma sombra ao fundo. Mas o pensamento dela era alto e claro em minha mente: espero que esteja confortável. Porque hoje começa a sua queda. Durante o almoço, ela agiu como se fosse a estrela da casa novamente. Elogiou os vinhos, fez piadas com os empregados, contou anedotas da Europa como se tivesse vivido uma década por lá. Mas o que me chamou a atenção foi que ela evitava mencionar Giovanni. Até que Finn, impassível, perguntou: "E o Sr. Moretti? Não veio com você?" Samantha sorriu forçada. "Está resolvendo assuntos em Milão. Mas chegará na semana que vem para uma pequena apresentação, na sede da Parker Corporation." Silêncio. "Uma apresentação?" Perguntei. "Sim, querida. Ele quer propor uma fusão entre a marca de luxo dele e a nossa nova linha de fragrâncias. E adivinhe quem será a diretora do projeto piloto?" Ela sorriu com veneno. "Eu." Mr. Parker sorriu educadamente, mas a tensão estava no ar. Aquela era a jogada dela, usar o nome do namorado magnata para tentar voltar a empresa por cima. E, se desse certo, poderia até ultrapassar meu cargo atual. Mas Samantha havia se esquecido de algo: eu já havia enfrentado a morte por culpa dela. Já havia renascido. E desta vez, não estava disposta a perder. Assim que o almoço acabou, subi ao meu escritório. Acessei os arquivos da Parker Lux, nossa divisão de fragrâncias e cosméticos. Localizei os contratos de interesse abertos para colaborações e descobri que a proposta italiana de fusão ainda não estava oficializada. Melhor, Giovanni Moretti não havia enviado nenhuma minuta de contrato. Apenas Samantha havia falado sobre isso. Ou seja, ela estava prometendo uma fusão que não existia ainda. Abri meu e-mail e comecei a redigir uma mensagem. Se eu falasse diretamente com Giovanni, poderia desmascará-la. Mas algo me dizia que eu deveria esperar. Porque, às vezes, o melhor contra-ataque é deixar que o inimigo queire sua própria cova. E Samantha estava começando a cavar. As semanas seguintes foram uma dança silenciosa entre verdades ocultas e máscaras bem alinhadas.
Samantha desfilava pelos corredores da mansão como se já tivesse reconquistado seu trono. Suas palavras eram doces, seus passos, calculados. Ela sorria, elogiava Mr. Parker, lançava olhares provocantes para Finn, e fazia questão de ignorar minha presença, como se eu fosse um quadro velho em uma parede que ela planejava redecorar. Mas eu não era um quadro. Era o alicerce da nova vida dela, e ela ainda não havia percebido que estava tentando reconstruí-la em terreno estável. A visita de Giovanni finalmente aconteceu. Ele chegou de helicóptero, com seu charme europeu, ternos bem cortados e uma expressão enigmática. Samantha o apresentou a todos como seu noivo, e o homem acenou educadamente, mas seus olhos não mentiam, havia algo nele que não se encaixava com o enredo que minha irmã havia criado. Na reunião oficial para discutir a proposta de fusão entre a Moretti Lux e a Parker Corporation, fui chamada como diretora da divisão de produtos finos. Samantha achava que finalmente teria um palco para brilhar. Mas o que ela não sabia é que, nas semanas anteriores, eu havia entrado em contato com a equipe jurídica da Moretti Lux e enviado documentos revelando as verdadeiras intenções por trás da proposta, sem calúnia, apenas fatos. Também compartilhei discretamente os relatórios de desempenho da Parker Lux, mostrando como os produtos que ela queria gerenciar haviam sido alavancados por mim, e não por ela. Giovanni, depois de analisar tudo, se deu conta de que estava sendo usado como trampolim por uma mulher que sequer tinha um plano concreto. No meio da apresentação, diante dos acionistas e da alta cúpula da família Parker, Giovanni pigarreou e disse com elegância: após reavaliar nossos planos, a Moretti Lux decidiu que uma fusão seria precipitada neste momento. No entanto, tenho grande interesse em desenvolver uma colaboração direta com a atual diretora da divisão de fragrâncias, Raquel Parker. Samantha empalideceu como giz. Mas... Giovanni, nós combinamos, ela sussurrou. Ele não respondeu. Apenas sorriu e apertou minha mão diante de todos. Depois disso, levantou-se, agradeceu e saiu. A sala estava em silêncio. Mr. Parker me olhou com um misto de orgulho e surpresa. Fee apenas cruzou os braços e lançou um olhar lento e arrasador para Samantha. No dia seguinte, ela arrumou as malas. Sem alarde. Sem beijos de despedida. Ela deixou a casa como havia chegado, em silêncio, com o ego ferido e os planos destruídos. Meses se passaram. A Parker Corporation cresceu. Eu fundei minha própria linha de fragrâncias de luxo, independente da família, com um sócio poderoso e discreto, Giovanni. Nosso contrato previa total autonomia criativa e estratégica. Finn e eu, com o tempo, deixamos de ser apenas parceiros convenientes. Começamos a compartilhar noites de vinho, conversas na varanda e risos que antes não cabiam no nosso silêncio. Um dia, ele me levou ao mesmo jardim onde eu havia feito nosso primeiro brinde sozinha. Raquel, disse ele, segurando minha mão, você quer transformar esse contrato de convivência em um casamento de verdade? Eu ri. Só se o contrato tiver cláusulas de liberdade, respeito mútuo e risadas até tarde. Já está assinado no meu coração, respondeu ele. E foi assim que terminou o ciclo. Com o amor que nasceu da verdade. Com o respeito que veio da dor. E com a certeza de que o destino pode até nos derrubar, mas cabe a nós decidir se vamos renascer mais fortes. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio das nossas séries. E me conta aqui nos comentários. Você teria perdoado a irmã? Ou faria tudo diferente? A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias de reviravolta, superação e, claro, um toque de vingança bem merecida. Até a próxima, e lembre-se: quem tenta apagar sua luz, é porque tem medo do brilho que você carrega.